obrigado. Se vocês não gostarem, depois a gente devolve as entradas. Para mim é uma alegria estar aqui. Primeiro porque eu voltei para casa. Me graduei aqui em 74. Já fizeram as contas? 40 anos atrás. Né? Fiz administração e saí para o mundo. E tem sido um passeio muito interessante. Bom, nossa proposta de hoje é falar sobre uma área que me interessa muito, que é a relação entre professor e conhecimento. E temos que começar pelo conhecimento do ser sobre si mesmo, né? Então, começamos com uma pergunta. Há quanto tempo buscamos o autoconhecimento? Alguém tem uma ideia? Toda a vida. Mas tinha gente procurando isso há bem mais tempo do que nós. Lá em torno de 399 a.C. Né? Conta-se que em Delfos tinha um templo onde estava escrito na entrada: conhece a ti mesmo. Está lá em grego: conhece a ti mesmo. Delfos, o umbigo do mundo, cidade para a qual Creso mandou uma caixa de ouro, cheia de ouro, com uma pergunta: pretendo invadir a Pérsia, ganharei ou perderei? E o oráculo mandou a resposta: estás prestes a destruir um grande império. Ele não teve dúvida, se encheu de coragem e avançou. E perdeu. O oráculo estava certo. Estava prestes a destruir um grande império. Um dos dois ia perder. O oráculo não podia errar. Não é? Então, é muito associada a Sócrates essa frase: conhece a ti mesmo. Né? Mas há um provérbio persa que diz assim: o conhecimento de si é o conhecimento de Deus. Quem sabe vocês compreendam isso com o tempo. Eu ainda estou tentando entender. Essa é uma imagem de Persépolis. Estive ao lado de uma dessas colunas, na verdade, a base da coluna. Ela tem mais ou menos essa altura, assim, é gigantesca. Era para impressionar as pessoas. Era chamado o Rei dos Reis. Enfim, no nosso entendimento é importante conhecer-se. E eu pretendo hoje provar que vocês não se conhecem. Vamos ver se eu consigo. E se isso falhar, eu vou fazer autoconhecimento. Ou seja, eu vou descobrir que ainda não sei provar que vocês não se conhecem. Então, conhecer-se. E daí conhecer, ou seja, eu preciso ampliar o que sei no meu entorno. Aí eu preciso me situar na vida. E daí escolher uma direção, ou seja, decidir. E daí agir. Quem não age, não é. Eu preciso agir para realizar o que sou. E como muitos de nós está relacionado ao processo de ensinagem, que é ensino e aprendizagem, normalmente nós estamos nas duas pontas, ensinando e aprendendo, né? Então, há 3 obstáculos. Eu os reconheço como aluno e eu os reconheço como professor. O primeiro é o próprio professor. Às vezes ele sabe, domina o assunto, mas não consegue passar. Tem dificuldade de passar. Ainda não achou caminho para passar a ideia. Às vezes o tema é complexo. Então, mesmo que o professor domine o assunto, se o tema é complexo, o desafio fica maior. E às vezes o aluno não tem prontidão. Como prontidão, vamos falar, por exemplo, de vontade de aprender, ou de preparação anterior. Né? Vamos aqui trabalhar teorema de Pitágoras, por exemplo. O sujeito não manja nada de álgebra, aí fica difícil. Né? Preciso preparar a base antes de entrar no assunto. Né? Ou achar um outro caminho para ajudá-lo a entender. Então vejam, são 3 obstáculos reais, vocês têm enfrentado isso a vida toda e continuarão enquanto estiverem na Terra. É assim. Então nós precisamos reconhecer que existe o problema e nos preparar melhor.
Mas, já que falamos de autoconhecimento, vamos tentar reconhecer quais são os 3 grandes eixos do conhecimento. Quais são os 3 grandes eixos do conhecimento? Lembram de algum? Então vejamos os que eu tenho guardado aqui. Filosofia, ciência e ética. Quem preferir pode substituir ética por religião, que ela também fornece princípios éticos, né? Filosofia, ciência e religião. Vocês já viram alguma aula onde esses 3 eixos fossem misturados, trabalhados de maneira misturada? É raro, mas é fundamental. Então, vamos tentar conceituar cada um desses eixos para que a gente possa lidar com eles com mais facilidade e reconhecê-los quando tropeça neles no caminho. Mas primeiro, temos que decidir, devemos definir ou conceituar? Alguma sugestão? Conceituar. Por quê? Porque definir fecha. Definir vem do latim estabelecer, onde começa onde termina, estabelecer os limites. Imagine, por exemplo, tentar definir Deus. Não vai caber na definição. É melhor conceituar. Então, vamos lá. O que é filosofia? Já alguém estudou filosofia aqui? O bom seria de todos levantarem a mão. Esse seria o certo. Porque um processo de ensino que não privilegia filosofia é manco. Não ensinou a pensar, não ensinou a questionar. Mas vamos ver a origem. A origem do termo filósofos, filosofós, amigo da sabedoria. Esse é o termo original grego. Lembrem que isso estará no site. Então, tudo que está na tela, vocês verão depois com tranquilidade para copiar, colar e repassar. O que eu falo é importante, se alguma coisa nova aparecer, daí registrar. Muito bem. Então, amigos, sabemos o que é. Mas o que é sabedoria? Me ajudem. O que é sabedoria? Para mim é você saber usar o seu conhecimento. Parabéns. Parabéns. Eu ouço muito que sabedoria é conhecimento. Mas o sujeito que aprendeu a fazer bombas dentro de uma panela de pressão e utiliza esse conhecimento para destruir pessoas, não pode ser chamado de sábio. Falta algo ao conhecimento dele para que possamos qualificar como sabedoria. Então, poderíamos dizer que sabedoria é o conhecimento eticamente aplicado, ou seja, aplicado para o bem universal. Não é para o bem do meu grupo, da minha família, do meu bolso, do meu time, do meu partido. É para o bem universal. Vejamos algumas lições de filosofia com as quais eu tive contato e me apaixonei por elas. A primeira é do grande escritor, filósofo e professor chamado Will Durant. Ele escreveu a maior coleção de história da civilização. E o nome é esse, A História da Civilização. São 11 volumes, estou lendo o 6º. Espero conseguir terminar antes de partir, porque é uma pilha de livros dessa altura, cada um com 600, 700, 1000 páginas, mas quando termina um livro dele, dá uma tristeza de, nossa, acabou uma coisa muito boa. Então ele diz assim, primeira lição de filosofia é que todos podemos estar equivocados. Isso é uma pérola, que nos coloca num patamar de humildade, onde a gente reconhece que o conhecimento é infinito
E o que a gente sabe é muito pouquinho. O que eu sei cabe numa cadernetinha. O que eu não sei preenche o universo. A segunda é de Kant. Ele diz, não se aprende filosofia. O que aprendemos é a filosofar. Daí eu fiquei lidando com essa frase alguns bons anos, até que um dia apareceu a luz na frase da Viviane Mosé, que fez um quadro sobre filosofia no Fantástico. E ela disse, filosofar é questionar as certezas. Mas até as certezas? Então, certezas de quem? Não há uma quantidade enorme de verdades opostas andando por aí? Né? A gente tem algumas verdades, de repente encontra uma pessoa que tem uma verdade oposta. Então, o que desempata verdades opostas? O diálogo, disse alguém. Olha, acho que o diálogo, se funcionasse, já não teríamos mais guerras. O que desempata verdades opostas é a realidade. O difícil é encontrá-la. A Viviane Mosé está falando de manhã na 90.1 FM, a CBN, né? Conversa alguns minutinhos lá e expõe suas ideias. Outra ideia sobre filosofia. A certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. Para examinar essa ideia, faça de conta que você está lá em cima naquele trampolim, vestido com a camisa do seu time e com os olhos vendados. Te levaram lá em cima com os olhos vendados. E lá embaixo a turma grita, pula, pula, pula. Não dá vontade de ver que camisa eles estão usando? De que time é a camisa deles? Ou pelo menos você tem água na piscina? Então a certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. Aliás, Nietzsche falou que a certeza é a maior inimiga da verdade. Ou seja, se eu tenho certeza sobre algo, mesmo que alguém me traga uma verdade mais completa, eu vou recusar. Algo que se aproxime ainda mais da realidade, eu vou recusar. Porque eu estou certo de algo. Então vejam como a dúvida é importante para fazer progresso no aprendizado. Vejam esse conceito de filosofia. Potencialidade de avaliação que permite à pessoa alterar a sua visão da realidade. Eu olho para a realidade e tenho uma visão sobre ela. Aí eu me ponho a pensar e a questionar e eu posso alcançar uma visão renovada, mais completa. Ou então, uma outra, que é assim, filosofia é uma ferramenta para abrir ideias fechadas. Você faz uma pergunta bem feita e um novo horizonte se abre. Ou então, reflexão crítica sistemática. Lembre-se que crítica é avaliação. Estou sempre avaliando. Estou refletindo, avaliando, duvidando, tudo, o tempo todo. Poderíamos dizer também que filosofia trata da qualidade das perguntas. Por exemplo, será que o nosso time vai ser campeão esse ano? É uma pergunta e tem um valor, né? Agora, quando eu pergunto qual o sentido da vida, nossa, é outra pergunta, é outra qualidade, é outro valor. Então, filosofia trata da qualidade das perguntas. Ciência já trata da qualidade das respostas, da confiabilidade das respostas que estão me apresentando, da verificabilidade. Eu consigo verificar, eu consigo medir, eu consigo deduzir logicamente. E ética já trata da qualidade das escolhas. A decisão que eu estou tomando vai ampliar ou reduzir a dor do mundo? Que eu faço parte dele? Não quero dor solta por aí, com o risco de voltar para mim. Imaginem uma porção de mamão, leite, banana, pertinho de um liquidificador e você com fome. O que você vai fazer?
mistura. Bate bem batido e vira uma unidade, chamada vitamina. Né? Então, agora passe isso para o conhecimento. À medida que eu utilizo esses 3 eixos do conhecimento, minha capacidade de questionar, minha capacidade de fazer verificação da verdade e minha capacidade de fazer escolhas éticas, eu faço uma unidade de conhecimento que se torna mais útil para mim, para o meio, para a humanidade. Veja esse conceito de ciência. O procedimento científico não utiliza o verbo crer. A ciência contenta-se em propor modelos explicativos da realidade e está pronta a mudar de ideia, se aparecer pelo menos uma contradição. O autor dessa ideia é Albert Jaguar, no livro Filosofia para Não Filósofos. Não perca. É uma pérola. E um conceito de ética, muito conhecido. Fazer ao outro o que a mim eu gostaria que fosse feito. Talvez vocês conheçam a versão negativa dela, né? Não fazer ao outro. Eu não gostaria que a mim fosse feito. Esta é melhor. Esta é proativa. Esta passa pelo agir. A outra é pelo reagir. Essa é melhor. Mas como é que fazemos para despertar nas pessoas que ensinamos, e às vezes nós ensinamos o chefe, o cônjuge, o filho, os alunos, os amigos, os colegas, as pessoas que compartilham o ônibus conosco, ou a rua, ou o restaurante. Estamos sempre aprendendo e ensinando. Um caminho poderia ser o de questionar se há leis naturais. Vocês conhecem alguma lei natural? Que assim é bem evidente. Qual? Gravitação universal. Descoberta por Newton. A famosa história da maçã, né? Caindo na cabeça. Matéria atrai matéria. A razão direta das massas. Na razão indireta do quadrado das distâncias. E aí vai, tem outros desdobramentos, né? Nunca estudei, mas memorizei essa, né? E é fantástica, porque é isso que mantém a Terra girando em torno do Sol. E a Lua presa à Terra e fazendo as marés e influindo positivamente a vida na Terra. Ou seja, é uma lei natural, gravidade. Conhece mais alguma? Tudo se transforma na natureza. Muito legal. No universo, a única constante é a mudança, né? A todo efeito corresponde uma causa. Essa é uma outra lei. Não há um efeito sem uma causa, né? Se houvesse, seria um milagre. Como tudo tem uma causa, então tem uma explicação lógica que talvez a gente ainda não entenda. Mas basta estudar. Então, se há leis naturais, de onde elas vêm? Quem as criou? Isso mesmo. Estamos de acordo, não precisa nem falar. Afinal, não há efeito sem causa. Se é uma lei natural, alguém as criou, né? Então, pela inteligência dos efeitos, não seria possível deduzir a inteligência da causa? Perguntaram uma vez, né, onde que eu encontro provas da existência de Deus? Onde está a prova? Eu mesmo perguntei para o meu pai aos 10 anos, pai, e Deus existe mesmo? Estávamos na frente do portão, matagal na frente. Ele disse, filho, olha em volta. Não é pela obra que você reconhece o autor? Aí eu já pensei numa pintura e assinatura lá do Picasso, né? Então, olhando a natureza, dá para deduzir. Ele até perguntou, quem fez
a Terra, o Sol, esses planetas gigantes, as galáxias, o ar, a água, a vida. Para mim resolveu. Passaram-se muitos anos, meu sogro uma vez perguntou para mim: Paulo, como é que vocês explicam Deus? Eu disse: Sr. Daeli, como é que um cego como eu explica para um cego como o senhor o que é a luz? Não dá. Não dá para negar a existência da luz, mas também não dá para explicar. Ainda não alcançamos. Então, está aí. Essa pergunta responde: quem fez tudo o que não foi feito pelo homem? Não dá para explicar, mas também não dá para negar. Então, quem sabe o papel do educador, e todos somos educadores o tempo todo, seja esse, de revelar Deus ao ser e o ser a si mesmo. E não adianta chegar e dizer, existe. É melhor perguntar, porque daí a resposta flui de dentro para fora, que é a maiêutica de Sócrates. Né? Uma vez perguntaram para Sócrates: Sócrates, qual a tua profissão? Ele disse: a mesma que a minha mãe. Mas Sócrates, tua mãe é uma parteira. Então, eu partejo ideias. Genial. Grande Sócrates. Vejam essa tirinha de jornal do grande Veríssimo. Se Deus existe, que eu seja transformado numa pedra. Pof. Pode ter sido apenas coincidência. Né? Ou seja, para alguns não adianta explicar. E para outros nem precisa explicação. Né? Veja essa síntese teológica para encerrar esse assunto. Conhecem essa pintura? Maravilhosa. Bem em cima, no teto da Capela Sistina. Mas também dá para ver aqui em Curitiba, no teto da passagem de automóveis do restaurante Madalosso. Está reproduzido ali. Gostaram? Alguma dúvida? Não? Como não? Me disseram que há um equívoco nessa imagem. Ah? Qual? Não acharam? Criador e criatura? Qual que é o problema em criador e criatura? Está trocado? Está trocado no slide ou na nossa cabeça? Na cabeça. Quem criou essa imagem para Deus? Não foi o homem? Não foi um homem? Passou a ideia para outros e acreditaram, e concordaram, e isso se espalhou, e nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Veja o risco, que daí impomos a ele nossas leis, nossas ideias. Então, acho que Deus é bem diferente daquilo que imaginamos. Não é um homem, não mora em algum lugar distante, provavelmente é imanente, ou seja, está em cada um de nós. Mas como nos deixa totalmente livres para que a gente cresça e apareça, senão seríamos controlados. Senão haveria destino, senão haveria o controle, e você não é responsável nem pelo bem que faz, nem pelo mal. Bom, chegamos ao ponto do autoconhecimento. Eu quero propor a vocês um exercício que, para mim, foi transformador. Foi assim, antes e depois dele. E fiz há uns 20 anos atrás. E chama-se o exercício da amnésia. Vocês sabem o que é amnésia ou estão esquecidos? Então, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir que vocês anotem, por favor. E não fale, só escreva, para não queimar a ideia do colega. Né? A intenção é que você não influencie ninguém. Tá? Então, a pergunta é: se eu acordasse, ou seja, nesse caso você, né? Se eu acordasse só
em um quarto de hotel, acometido de amnésia, que perguntas me ocorreriam? Tem 1 minuto. Pode colocar 5 perguntas, por favor. Muito bem, então agora vamos testar minha habilidade telepática de acessar as suas perguntas sem olhar, né? Quem fez essa pergunta? Parabéns, muito bom. Onde estou? Você acorda num quarto de hotel com amnésia, olha em volta, não reconhece o ambiente. Onde estou? Já me aconteceu isso numa viagem de várias semanas, de várias cidades na mesma semana, e acordar na cidade e não sabia que cidade que era. Tem que ligar e perguntar. Quem perguntou essa? Quem sou? Muito bom. Você olha no espelho, está com amnésia, não se reconhece. Quem sou? Né? Conheço esse cara, mas não sei de onde. Agora a sua contribuição. Próxima. Quem quer sugerir uma? Como vim parar aqui? Muito boa. Tem mais? Muito bem. Próxima. O que estou fazendo aqui? Por que e para quê? Muito bom. O que mais? Para onde irei? Excelente. Porque estou só. Muito bem. Quem é a minha família? Mais alguma? Como? O que eu vou fazer agora? Quem poderá me ajudar? Muito bem. Vejamos as dele. O nosso personagem. De onde vim? Né? Se eu souber de onde vim, saberei para onde voltar. Né? Muito lógica. Para onde irei? É a seguinte, né? E a próxima é, alguém até já formulou, para que estou aqui? Veja que ela é melhor do porquê estou aqui. Quando eu pergunto por que estou aqui, eu estou me referindo a um passado, a alguma razão, né? Quando eu pergunto para que estou aqui, eu estou me referindo a um presente e um futuro, ou seja, para quê? Para um projeto, né? Um projeto pessoal, que é meu. Então, para que estamos aqui? Né? Essas pegadas ali na cinza do vulcão no lago Aleatole, na África, foi datada como sendo de 3,6 milhões de anos.
pegadas humanas na cinza úmida de um vulcão. Explodiu, acalmou, deixou aquela cinza, choveu, molhou, virou cimento. Mas passaram por ali humanos, 3,6 milhões de anos. Datação atômica. Estudem radiocarbono 14 e compreenderão o que é isso. Carbono 14. Muito importante para compreender, para ter fé na ciência, né? Aliás, eu acreditava muito numa frase: a fé começa onde o conhecimento termina. Não é boa? É linda, é muito boa, organiza o pensamento, né? Não é. A fé não começa onde o conhecimento termina, ela é o conhecimento. O resto é dúvida. Então, as respostas dessas perguntas devem fluir de dentro. Cada um tem que responder. E minha pergunta para vocês é assim: vocês sabem as respostas das suas 5 perguntas? Onde estamos? Onde estou? Né? Quem sou? De onde vim? Para onde irei? E para que estou aqui? Vocês sabem essas respostas? Se sabem, por favor, dividam e me orientem, que eu ainda não sei. Eu tenho algumas suspeitas. Eu acho que estou no planeta Terra. Aliás, está aqui. Qual o nome do hotel? Podia ser Terra ou Vida, né? Esse é onde eu estou. E se eu fosse passar meu endereço galáctico para algum correspondente do Facebook de algum outro planeta, o que eu ia dizer? Estou no sistema solar. Ele ia perguntar qual? Na galáxia Via Láctea. Via Láctea? Nunca ouvi falar disso. Quem que nomeou essa galáxia? Não, foram os gregos, há muito tempo atrás. Ups, quem são os gregos? Ou seja, onde estamos? Quem sou? Por exemplo, eu sou um corpo e tenho uma alma, ou sou uma alma e tenho um corpo? Me ajudem. Sou uma alma e tenho um corpo. O corpo é mortal e a alma achamos que não. Começou a melhorar. Agora, de onde viemos? Não sabemos. Para onde iremos? Esse é garantido. Nascer é fatal. Nascer é fatal. Já sabemos para onde, pelo menos o nosso corpo vai. Para onde que nós vamos, não sabemos. Agora, para que estamos aqui? Se é uma inteligência criadora, então, quem sabe a gente possa colaborar na estruturação inteligente do universo, fazendo a diferença durante o nosso período aqui. Olha essa pergunta. Por que o nosso mundo é como é? Olha a resposta desse Leocádio José Corrêa. O mundo é como é porque as pessoas são como são. O mundo é como é porque nós somos como somos. Então, eu aprendi com um grande líder empresarial alguns anos atrás, que era o presidente da indústria onde eu trabalhava, uma indústria que fornece produtos para mais de 150 países, e ele propunha esses 3 lembretes para a gente se orientar, mais ou menos como uma bússola, um norte, para lá. Identidade, missão e estratégia. Identidade, quem sou? Onde estou? Missão. O que eu quero fazer? Onde é que eu quero chegar? Estratégia. Como é que eu faço para chegar onde eu quero? Muito prático, não é? Então, como poderei chegar onde quero chegar? Lembrem de Sêneca. Não há vento favorável para um barco sem direção. Se não tiver objetivos claros, nenhum vento me ajuda. Falemos um pouco do professor.
E vamos trabalhar a evolução do conceito de professor. Nossa proposta é conceituar, então vamos conceituar. O que é o professor? Aprendemos que no Japão é o que vê primeiro. Consta que o professor é o único que não precisa curvar-se diante do imperador. Veja o valor do professor. Podemos também dizer que é aquele que ensina. Quando o aluno aprende. Poderíamos dizer que é aquele que gosta de ensinar. Eu acho que um professor que gosta de ensinar é mais professor do que aquele que está lá porque precisa. E que tal aquele que aprende a ensinar? Se aperfeiçoa na arte de ensinar? E que tal aquele que desperta a vontade de aprender? Está vendo os níveis de qualidade? Misture tudo isso no mesmo ser e você terá, nossa, um professor que vale a pena. Vamos fazer o mesmo com o estudante? Estudante, até poderia começar com o aluno, aquele que se matricula, né? Ou então aquele que vai às aulas, né? Ou então aquele que presta atenção, aquele que não só presta atenção na aula, mas estuda a matéria que foi passada, ou aquele que busca o conhecimento ao lado do que foi ensinado, ou seja, ele amplia. Aquele que gosta de aprender. Quem não gosta de aprender? Todos nós. Então, nós somos alunos a vida inteira. Nós estamos sempre aprendendo. Aliás, estudar alguns anos e sair, nunca mais voltar para a escola é um erro. Nós devíamos nunca parar de estudar. Eu faço parte de um grupo de estudos que se reúne toda quinta-feira faz 20 anos. Período escolar, 2 horas por dia, das 20h30 às 22h30. Nos reunimos e estudamos, debatemos. Filosofia, ciência, religião, história, saúde, política, ética, o que aparecer. Temos temas semestrais e vamos atrás de ampliar o nosso entendimento. Melhor coisa que eu já fiz. Que tal o aluno que desperta para o valor do conhecimento? Ontem ainda, no Jornal Nacional, falava-se da proporção salarial entre pessoas que têm um curso superior e as que não têm. Que era algo que eu falava com todos os meus alunos quando eu dava aula de Fundamentos da Administração. Foram 14 turmas e sensibilizei a todos. Olha, o percentual de pessoas que conseguem um curso superior no nosso país é ínfimo, quem sabe em torno de 5%. Veja a concentração de renda na pirâmide do poder aquisitivo, se verá coincidência. O topo é de 5%. Vejamos um pouquinho os papéis sociais que nós exercemos durante a nossa estadia. Pai ou mãe, o papel de pessoa, desencarnou, faleceu, morreu, já não é mais pessoa, né? O que fica ali é o cadáver e o que foi é a alma, não é isso? Mas eu também sou agente, eu sou agente do social. Por exemplo, quando eu exerço o meu direito de votar, aliás, obrigação, no nosso país não é direito, é obrigação. O voto não é livre, é obrigatório, né? Uma pena. Eu exerço o papel de amigo, um ombro amigo, né? Papel de cidadão,
Quando eu escrevo para o Congresso, digo que não concordo com certas coisas, sensibilizando as pessoas. Ah, mas não adianta. Adianta. Cada gotinha no oceano é importante para formar o oceano. Cônjuge, filho, filha, enfim, se vocês pegarem um papel e forem anotando seus papéis sociais, vocês vão ver que há uma quantidade enorme de papéis que cada um exerce durante a vida. E mais importante, vejam os desdobramentos desses papéis. Quer ver um papel? Estudante. Eu fui estudante nessa faculdade. Daí, fui empregado numa indústria. Daí, virei supervisor, depois gerente. Depois me levaram para trabalhar fora. Aí voltei. Daí virei empreendedor, professor. E hoje eu estou fazendo uma palestra. Está vendo os desdobramentos? Desdobre cada um dos seus papéis numa direção que lhe seja interessante e você terá um planejamento de vida. Papéis sociais. Eu vou distribuir no final um documento chamando Posição e Função Social do Indivíduo. Vem do livro O Melhor de Peter Drucker, e o título do livro é O Homem, a Administração e a Sociedade, da editora Nobel. É uma pérola. O livro O Homem é maravilhoso, só pelas 7 lições de vida desse senhor. Ele é o pai do termo administração. O livro A Administração é uma pérola, vale a pena, e a sociedade também. E no texto A Sociedade ele fala sobre função social do indivíduo. Estão aí algumas funções que são reconhecidas e pagas. Professor, médico, dentista, construtor, motorista, servidor público, advogado, engenheiro, são dezenas, centenas, quem sabe milhares, né, que exigem alguma capacitação. Então, nossa identidade como professores, por exemplo, né, quer a gente esteja exercendo a função social do professor ou ainda não esteja, mas está ensinando pelo seu exemplo. Nós somos pesquisadores, produtores e multiplicadores do conhecimento. Quem não faz isso, ainda não é. Quem não age, não é. E a nossa profissão prepara todos os demais profissionais. Entendeu o impacto social, planetário? A mãe é a primeira educadora, mas o professor assume o papel. Qual a nossa missão? Trabalhar na mudança qualitativa da realidade. Tem uma realidade que nos cerca, com a qual não concordamos. Nós achamos que algo está mal. Por que está mal? Se é um efeito. Educação. Então, nossa missão, preparar cada ser para conquistar uma função social. Veja o que o Peter Drucker diz. O ser sem função social, para o indivíduo desprovido de função social, a sociedade é irracional, imensurável e amorfa. Veja, ele não tem nada para oferecer para a sociedade, portanto não o compensam. Aí como é que ele sobrevive? Ele acha que a sociedade quer matá-lo de fome. Então ele reage. É a raiz da violência. Ele não tem função social, ele não é reconhecido. Ninguém o compensa por algo que ele presta de serviço à sociedade. Veja a importância do ensino obrigatório para todos. E como é grave a falha de um governo, independente de partido, que não consiga fazer isso. Sistematicamente, geração após geração, não consegue fazer isso. E gera um estoque de párias sociais que se viram pela vingança, pela violência, pelo roubo, pelo assalto,
pelo latrocínio. Então, qual a estratégia que nós deveríamos adotar? Ajudar a desvendar o valor do conhecimento e achar o seu caminho. Permitir que cada aluno desvende o valor do conhecimento. Nossa, é muito menos arriscado eu estudar, aprender e produzir, muito mais compensador. Esse é o papel do educador. Mas o que é aprender, afinal? Segundo o texto da Unesco, é saber ser. Envolve autoconhecimento, historicidade, ou seja, estudo das origens daquele ser, e cultura. Conhecer a cultura, entendendo cultura como o conjunto de respostas que cada grupo social desenvolve para responder aos seus anseios, seus problemas, suas necessidades. É saber fazer, portanto, construir habilidades. É aprender a conviver em sociedade. Aprender a aprender. Pesquisar, né? E manter-se aprendendo, porque tudo está mudando o tempo todo sem parar. Não é isso que diz a música? E ensinar. Ensinar a ser, a fazer, a conviver e a aprender. Ajudar o estudante a descobrir o que não sabe, o que quer saber e como aprender, como descobrir. Dar os instrumentos e as instruções para que ele seja autônomo. Construção da autonomia pensante, social e econômica. É provocar a vontade de saber. É a arte de facilitar o aprendizado. E, segundo Maturana, é promover um espaço de convivência social. Ensinar é ensinar a pensar. Não o que pensar. 3 eixos do conhecimento, fundamentais para o aprender a pensar. Questionar, verificar e usar eticamente. Mais um alerta. Na educação, o verdadeiro problema é o educador. Mesmo um pequeno grupo de estudantes se transforma em instrumento de sua influência pessoal, se ele exerce autoridade como meio de impor-se. Seu magistério representa para ele o preenchimento da ânsia de expansão do seu próprio ego. Vejam o risco de perder alunos por não saber comportar-se. Quem assistiu esse filme? Parabéns. Recomendam? É imperdível, não é? Ao mestre com carinho. Um professor colocado numa escola desafiante com alunos os mais desafiantes possível. Maravilhoso. Não percam. E ele refez o filme 30 anos depois. A primeira turma é na Inglaterra e a segunda é em Nova York. Imagine o desafio. Imperdível. Enfim, qual o papel do professor no processo de construção do conhecimento? Veja as 5 regras do John Humble. Corresponde mais ou menos ao Peter Drucker na Europa. Diga o que espera de mim. Deixe eu fazer do meu jeito. Numa dessas, você é uma maneira melhor. Isso daí dá para trabalhar com o seu chefe e com os seus subordinados. Dá para trabalhar com alunos. Dá para trabalhar com o coordenador do curso. Me diga como estou indo. Me treine se não vou bem. E reconheça o meu valor. Isso na empresa é impedir que você vai procurar um emprego que esteja pagando muito mais do que você ganha.
Isto, num grupo de alunos, é reconhecer o valor pelos acertos que fez, de uma maneira sincera, de modo que ele se sinta valorizado e motivado a fazer mais e melhor. Fácil de lembrar, 5 regras de John Humble. Então, precisamos ensinar a praticar a atitude filosófica, no questionamento contínuo. E aqui está um exemplo de um grande filósofo do cotidiano chamado Dick Browning, que é o criador dessa pérola aí, chamado Agar o Horrível, um viking. E ele, no meio de uma batalha, vocês podem ver pelas flechas voando, ele brada aos homens: nós venceremos, homens, porque lutamos pelo que é certo. E o assistente dele filosofa, né? Eu tenho uma pergunta, Agar. Se estamos lutando pelo que é certo, por que eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado? Veja a habilidade de fazer o contraponto e questionar verdades opostas. Precisamos ensinar a praticar atitude científica. Por exemplo, sabemos que é importante tomar 1,5 litros de água por dia. Não é isso? Depois do 3º, 4º copo, você já se perdeu e já não lembra mais, né? Então, que tal fazer o seguinte: de manhã enche a garrafa d'água, 1,5 litros, e se ela não estiver vazia de tarde, é porque você não tomou a água que tinha que tomar. Ou seja, um método de controle. Você não controla o que você não mede. Então, meça. Metodologia científica. E ensinar a praticar a atitude ética. Fundamental se nós queremos uma sociedade melhor. Tudo isso para permitir o exercício do livre-arbítrio com mais consciência sobre as consequências. É isso que me motiva a mudar. É eu compreender a consequência. E apoiar a nossa autoconstrução. Vejam que maravilhosa essa imagem no pátio de uma faculdade americana. O sujeito esculpindo a si mesmo. Uma parte dele ainda não foi revelada. Ele está removendo os excessos. Vejamos os degraus do conhecimento. Primeiro degrau, o mais perigoso de todos. Ignorância inconsciente. É o degrau da nem sei que não sei. Não é perigoso? Se eu soubesse, quando eu dei a primeira tragada no cigarro, mas não sabia. Ignorância inconsciente. Um perigo, levou 15 anos para me livrar. Segundo, ignorância consciente. Agora sei que não sei. Degrau socrático. Só sei que nada sei. Esse permite a abertura para você aprender. Terceiro, conhecimento consciente. Agora descobri que eu preciso aprender. Então, de alguma coisa estou consciente, e aquilo eu consigo utilizar com presciência das consequências. E o último, conhecimento internalizado, já faz parte do meu ser. Tudo isso para perseguir a felicidade. Mafalda, filósofa fantástica, né? Chega no chaveiro e pergunta: você me faz uma chave da felicidade? E o chaveiro, também um filósofo graduado: claro, você trouxe o modelo? Não é isso que o chaveiro faz? Ele copia chaves, né? Eu trago o modelo e eu faço a chave da felicidade para você. Então, felicidade é uma construção pessoal, né? Chegue para uma pessoa que está em dor há muito tempo e pergunte para ela o que é a felicidade, e ela te dirá: não ter dor.
Então, se você não tem dor, você é muito feliz, mas muito feliz, e nem tem ideia. Então, a cada porta uma chave. Faça a sua. Conhece essa frase de um grande educador? Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu lutei contra essa frase há anos.